Para os pais de primeira viagem, escolher a escola dos filhos nem sempre é tarefa fácil. Tem muita coisa para decidir: linha pedagógica, valor da mensalidade, horário em que a criança vai estudar. E qual a melhor decisão? Para dar uma forcinha para os pais, nós convidamos a psicopedagoga Maria Carolina Lolli, nossa parceira. Bem-vinda. Obrigada, Elaine, tudo bem? Tudo jóia. Lolli, vamos começar assim. Tem várias linhas pedagógicas, tem escolas bem específicas, outras são mais, digamos, normais, se é que dá para usar esse termo. Como é que os pais devem olhar isso? Como é que eles devem prestar atenção? No que exatamente eles devem focar nessa hora? Quando vai escolher uma escola nova para a criança, ou quando vai inserir essa criança no meio escolar, a gente precisa ter em mente algumas coisas importantes ali. Primeiro, a realidade da escola, a rotina da escola, ela é parecida com a sua rotina? Os valores passados na escola são parecidos com os valores que você tem em casa? Esse seria o primeiro ponto e, na minha opinião, o ponto principal. Porque senão entra em muitos desacordos ali. A família com a professora, a família com a equipe diretiva da escola. Então, o primeiro ponto é isso. Então, os valores que são passados na escola. Às vezes, você tem uma religião e vai querer colocar a sua filha ou seu filho em uma escola cuja religião prega outros valores diferentes dos seus. Então, vai ser um motivo ali, né, de colocar a criança exposta a coisas que você não gostaria que ela ficasse exposta, ou até mesmo motivos de desentendimento. Né? Então, isso é um ponto importante. Outra coisa que nós precisamos ver é a estrutura da escola. Se a escola oferece uma estrutura compatível com as necessidades do seu filho. Se o seu filho tem alguma necessidade especial, a escola ela é apta para atender esse tipo de necessidade especial. Se a escola tem uma sala de recursos bem equipada, que ofereça materiais diferentes para essa criança, se a escola se ela é bilíngue ou não, a gente precisa ver esse ponto da escola bilíngue também um pouco entra bastante em contradição em algumas escolas, porque algumas dizem que são bilíngues, no entanto, elas oferecem apenas um professor de inglês em algum momento em uma aula esporádica. Uma escola, para ela ser bilíngue, ela precisa ter aulas rotineiras no outro idioma também. Então, isso seria uma escola bilíngue. Então, a gente precisa ficar atento a esses pontos. Agora, quando é bem pequenininho, normalmente o pai escolhe uma escola, mas depois, quando vai ali para a antiga primeira série e tal, tem que mudar de escola. É mais complicado fazer essa mudança, porque ele vai para uma outra sala com outros amiguinhos numa outra escola, ou o ideal é que já selecione uma escola em que ela vai ter uma continuidade até quando essa criança estiver um pouquinho mais madura? Isso, o ideal era justamente isso, porque você estaria incluindo a sua criança em uma rotina e que ela já estaria mais acostumada. Porque às vezes você escolhe uma escolinha de educação infantil que tem poucos alunos na sala, depois você vai mudar a criança no primeiro ano para uma escola maior. Então, essa criança ela fica desacostumada. Então, tem muitos alunos, aí começa a história do bullying, aí começa a dificuldade, as dificuldades motoras, as dificuldades de aprendizagem da criança, elas ficam exacerbadas em função dessa mudança. A gente vê muito em filme isso, né? O pai que muda, a mãe que muda do local e leva a criança e troca a criança de escola. Trocar de escola é um problema hoje? Não, porque depende da família. Às vezes a família cria o problema, né? Mudar de escola não é problema, desde que você essa escolha seja para o bem da criança, não é? O grande problema da mudança é a falta de adaptação. Então, a criança ela não é preparada para ser mudada de escola, né? Então, precisa ter um preparo antes que a mudança aconteça para não ter riscos e danos maiores. Em princípio, a gente pode dizer que essa ida para uma nova escola, fazer novos amigos, pode fazer bem também para a criança. Com certeza, fazer novos amigos, aprender coisas novas. Talvez a escola atual não ofereça tantos recursos como a outra escola nova oferecerá, então tem que ponderar tudo isso. Agora, como lidar com a criança, por exemplo, que repetiu de ano, que não foi para frente? E aí dizer, seus amigos estão indo para outra série, mas você, principalmente quando é mais novinho, você vai precisar ficar nessa série. Então, nesses casos, não é que é ideal, mas a gente, enquanto profissional da área, a dica é mudar de escola. Né? Porque a criança, os problemas psicológicos, eles são muito
firmes e pesados na vida escolar da criança. Esses problemas psicológicos em relação à afetividade, em relação à aceitação da criança, podem ter consequências seríssimas no seu aprendizado. Uma criança que vem de uma repetência, então ela tem o estigma de ser o repetente da sala, então todos os amigos vão chamá-la de alguma coisa e, em função dessa repetência, a professora irá tratá-lo também de maneira diferente. Então, assim, precisa, né, verificar bem ali como que é a rotina da escola, como que é o relacionamento entre a professora e esse aluno, como é o relacionamento desse aluno com a turma em geral, para daí sim decidir se é melhor ficar nessa escola ou se é melhor mudar para uma escola nova, que seriam novos amigos, uma nova sala. Quando a criança é pequena, às vezes fica retida em função da idade, né? Então, ali seria, para algumas crianças é melhor que mude de escola a não ficar na mesma escola em função desses problemas psicológicos que podem chegar, né? Até Podem porque, acontecer. de alguma forma, ela teria motivação com novos amiguinhos também. Novos amigos, uma nova professora, uma nova rotina, tudo novo, né? Um ambiente novo. Então, isso traria benefícios para essa criança. Diminuiria um pouquinho os danos de estar revendo a mesma o mesmo matéria, conteúdo do mesmo jeito, os mesmos amigos. E daí tem aquela coisa do bullying, né? Que começa bem nessa fase aí das primeiras séries escolares. Agora, primeiro dia de aula. Eu sei de histórias de filhos que não querem ficar, mas eu sei de histórias de pais que saíram magoados porque o filho ficou de boa. Com certeza. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Claro, vai demorar um pouquinho para voltar às aulas, mas já dá para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Eu tenho uma amiga que conta uma história de uma amiga dela, aquela amiga da amiga da amiga, que ficou super chateado porque a criança disse: tchau, mamãe. Então. E entrou bonitinho para a sala. O grande problema do primeiro dia de aula, na maioria das vezes, não é a criança, mas é a família da criança. Porque a mãe, ainda mais quando a criança é pequena, se tem poucos irmãos ou se talvez não tenha irmão, a mãe é detentora ali de todo o afeto da criança, né? E daí vai à escola, nossa, não teve problema nenhum, quis ficar com a professora, preferiu ficar com a professora, não ficar comigo. Então, a mãe coloca esses problemas mesmo, né, na cabecinha da criança, e isso vai sendo cultivado por ela. Então, por isso que a maioria das crianças que tem esse problema no primeiro dia de aula é porque a mãe fez um preparo psicológico ali negativo em relação à escola, em relação à professora, em relação a essa mudança de rotina. E o que é ideal para preparar essa criança? Então, sempre do lado positivo, né? Incentivar, olha, você vai para uma escola, lá na escola você vai ter muitos amigos, você vai aprender coisas novas, a sua professora vai ser legal. Agora, tem mãe que fala, será que a sua professora vai ser legal ou vai ser chata? Já coloca em dúvida. Já coloca, né? Então, a criança, ela vai para o duvidoso, né? E ela vai, é lógico que ela vai levar sempre o lado negativo. Então, sempre incentivar do lado positivo, ressaltando os pontos positivos em relação aos pontos negativos. Agora, voltando um pouquinho à linha pedagógica, a gente sabe que tem escolas, é mais raro, talvez em Maringá não tenhamos tantas, mas assim, existem linhas pedagógicas muito diferenciadas. Sim. E às vezes os pais decidem apostar nessa linha pedagógica e a criança tem dificuldade. O ideal é insistir, o ideal é já percebendo o problema, já mudar. Quando a criança tem alguma dificuldade de adaptação, a gente precisa entrar em contato com a equipe pedagógica da escola. Aí sim, esse pessoal, eles têm as estratégias pedagógicas para fazer com que a criança se acostume àquela nova metodologia de ensino. Então, sempre, né, tentar insistir um pouco e conversar com a equipe pedagógica, que é a coordenadora, a orientadora em algumas escolas, que vai saber ali dar algumas dicas e vai saber, às vezes, tira a criança da sala de aula, faz um trabalho individualizado por algum período e depois retorna à sala de aula para ver se a criança consegue acompanhar. E como saber se é hora de tirar ou não? A própria equipe vai te orientar ou a mãe mesma pode já ficar de olho nisso? A equipe sempre orienta, né, nesses casos, porque a gente tem que ver o lado da criança também, né? Então, não adianta você insistir em uma coisa que, né, não vai dar certo. Aqui em Maringá, as escolas, elas têm mais ou menos a mesma linha, né? Então, a metodologia de ensino das escolas são bem próximas umas das outras. Então, a gente não tem tantos problemas sobre isso. O que tem problema em Maringá ainda, infelizmente, é a questão da inclusão. Tem escolas que não aceitam uma criança autista, tem escolas que não aceitam, então elas colocam 1001 obstáculos para a mãe, então tirar a criança, procurar uma outra escola, porque a escola não consegue atender essa criança de uma forma adequada, né? Agora, puxando para esse lado, nesse caso, a criança que tem alguma necessidade especial, a mãe
tem que acompanhar muito de perto, tem Sim. que pesquisar muito antes de colocar numa Com escola certeza. assim, né? E sempre antes de conversar, na primeira entrevista que a gente vai conhecer a escola, perguntar como que a escola lida com esse tipo de problema, se a escola tem professores especializados na área, né, para ver como essa criança vai ser assistida nesses momentos, em momentos difíceis. Agora, quando se trata de uma escola pública, que normalmente é a que está perto de casa, a criança já é meio que encaminhada. Isso. Os pais podem participar também da escola, Com né? certeza, é dever da família estar sempre presente ali no cotidiano dos seus filhos. A escola pública também, ela é por lei, né? Ela deve atender essas crianças com necessidades especiais também, inclusive com apoios pedagógicos de professores especializados para atender, né? Então, tem salas com números reduzidos de alunos para atender de uma forma compatível todas as crianças também. Um outro problema que a gente vê que acontece muitas vezes é assim, a criança ou os pais acabam indo pela parte do status social. Uhum. Então, é a escola mais cara da cidade, eu quero que meu filho estude lá, porque é o status. Só que às vezes a criança não se adapta àquela realidade. Como é que os pais têm que estar atentos a isso? Pois é, o tipo de conversa que a criança tem com outras pessoas, às vezes se colocando muito para cima em relação às outras, né? Então, a parte psicológica da criança é um ponto fundamental que o pai e a mãe precisam ficar sempre atentos, porque qualquer deslize ou para cima demais ou para baixo demais, então quando a criança se subvaloriza ou quando a criança se hipervaloriza, então a gente precisa estar atento ali para ver se talvez o problema não seja só da criança, talvez ela esteja num grupo de amigos que façam esses tipos de comentários ou grupos de amigos que não a aceitem, então tudo isso precisa ser observado. Agora a gente sabe que existe o bullying dentro da escola, tal, mas também existem as bolsas de estudo em escolas que às vezes são muito caras e que são super importantes para dar oportunidade para as crianças que os pais não teriam condições de pagar. Como o pai, a mãe, a família prepara uma criança como essa, por exemplo, que às vezes passa até algum tipo de necessidade em casa, mas vai estudar numa escola muito elitizada. Como preparar essa criança, já que ela vai ter que enfrentar uma realidade muito diferente dela e possivelmente vai sofrer bullying? Esse é um grande problema, começando ali pela lista dos materiais. Né? A bolsa de estudos, ela não engloba os materiais que a criança vai utilizar ao longo do ano letivo. Então, às vezes, na compra dos materiais da lista, então já percebe essas diferenças. Né? Quando você não tem condição de deixar o seu filho estudando em uma escola como essa, que você não vai ter condição de comprar o uniforme de frio, por exemplo, porque tem crianças que passam bullying, sofrem bullying, porque não tem condição de comprar o uniforme do frio. Né? Então vão para a escola com outros uniformes e daí a equipe pedagógica ali chama a atenção na frente de todo mundo, então a criança começa a sofrer por ali. É preferível que a família escolha outra escola a não deixar a criança então passar por esses tipos de constrangimento que infelizmente acontecem. Que embora teria um bom aprendizado, mas pode mexer toda com a parte psicológica. E outra coisa que a gente precisa ter noção ali que, embora tenha um ótimo tipo de aprendizagem, uma ótima aprendizagem, ótima estimulação, tudo isso, é preciso ver a base, como que essa criança está antes de entrar nessa escola, porque talvez ela não acompanhe. E daí, apesar de ter uma ótima estrutura na escola, essa criança não vai acompanhar o ritmo, os conteúdos e vira o sofrimento e não o benefício para essa criança. Então, tem bastante coisa para os pais analisarem. Com certeza. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação.